Olá, minhas boas-vindas a todas as pessoas interessadas em quê? Falar de questões da sexualidade, que são questões bastante importantes para a sua vida, para a nossa vida, para a vida de todas as pessoas. Eu sou Oswaldo Rodrigues, do Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade, que faz o quê? 30 anos em 2026. E nós temos uma série de atividades para comemorar de uma maneira direcionada. Uma das formas é a publicação de alguns livros para os quais eu convidei uma série de autores, e tivemos respostas de 134 autores de 17 países, e aqui nós vamos ter a apresentação da Geise Campelo. Eu vou pedir para a professora Geise contar sobre ela, contar a trajetória profissional e contar um pouco sobre o livro dela. Pode ser? Obrigado, Geise. Muito obrigado por participar do nosso projeto. Obrigada eu, Oswaldo. Estou muito, muito feliz de estar aqui hoje. Fiquei muito feliz com o convite para participar do livro também. E é uma honra poder falar um pouquinho sobre esse capítulo, de um tema que eu acho que ainda está começando a ser discutido agora, as pessoas estão começando a olhar um pouquinho, que é o tema do BDSM, principalmente algumas intersecções, assim, né? Com algumas outras temáticas que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, né? Mas só para me apresentar rapidinho, eu sou a Geise, eu sou psicóloga clínica, sou brasileira, moro aqui no Brasil mesmo. Já tem cerca de 8 anos que eu atuo como psicóloga e desde o início da minha trajetória eu já comecei a atender o público LGBTQIAPN+, a demanda da diversidade sexual já chegava para mim, mas ainda assim eu sentia falta de alguns outros temas assim que também chegavam, mas eu sentia que faltava material acadêmico para eu poder me aprofundar um pouco mais, as minhas vivências pessoais também, dentro de algumas dissidências sexuais não apareciam necessariamente na literatura, e aí eu comecei a pensar por que não eu mesma produzia, assim, né? Então, foi assim que eu me encontrei com a sexualidade. Acho que a primeira demanda clínica foi chegando para mim, já nesse campo de diversidade sexual, mas já chegavam ali algumas coisas a respeito das não monogamias também, já chegavam para mim algumas coisas a respeito dos fetiches, mas é isso, eu sentia falta de material. E aí comecei eu mesma a tentar produzir alguma coisa a respeito disso, comecei a apresentar alguns artigos em congresso, e aí finalmente eu resolvi fazer o meu mestrado também nesse tema. E aí o meu mestrado eu resolvi pesquisar, o título dele é A Comunidade BDSM Fetichista e a Clínica, uma leitura fenomenológica. E eu pude entrevistar 8 psicoterapeutas aqui no Brasil, para entender melhor como era a experiência desses psicoterapeutas atendendo a comunidade BDSM fetichista, né? Então, o que sentiram, como lidaram, como reagiram, como foi o encontro deles com essa temática, e também como conduziram, né, suas experiências clínicas, quais foram as intervenções adotadas, entendendo que a gente não tem muita formação para isso, né, para atender esse tema principalmente, e as respostas foram muito interessantes, assim, eu acredito que a partir do trabalho desse mestrado, assim, a gente tem agora um norte, assim, ou um viés para poder, de alguma forma, começar a trazer mais informações para as nossas formações, né? Seja em termos de graduação, ou quem sabe também nas pós-graduações. Mas é isso, eu tenho trabalhado com o tema já há um tempo, né? Tanto nesse viés acadêmico, quanto na minha experiência clínica e também pessoal. E a ideia do capítulo que eu selecionei para contribuir com o livro vem principalmente a partir da minha atuação dentro do Centro de Referência Cetim. Junto com 2 colegas, a Fernanda e a Kátia, né? Fernanda Bonfim e a Kátia Canabarro, a gente iniciou um projeto que a gente chama de Centro de Referência Cetim, que é um espaço para agregar pesquisadores da subcultura do BDSM, profissionais de saúde e também a própria comunidade, né? De alguma forma, criar alguns projetos que consigam articular todas essas pessoas juntas, né? E um desses nossos projetos foi a realização do Censo Fetichista, em que a gente conseguiu entrevistar mais de 700 pessoas, se eu não me engano, foram 729 pessoas que responderam ao nosso questionário, pessoas que são membros da comunidade, e a gente investigou uma série de dados sociodemográficos, questões financeiras e também questões de saúde, né? E um dado que chamou muita atenção dentro do censo foi a presença de pessoas que se declararam como neurodivergentes.
E isso era algo que a gente meio que já percebe na vivência da comunidade, assim, dentro do senso comum mesmo, já se percebe uma presença forte de pessoas que possuem algum diagnóstico dentro desse espectro, né, desse guarda-chuva das neurodivergências, e já era algo que era meio que conversado, discutido, a gente já vê essa conversa assim, né, nossa, vocês estão percebendo, né, tem muita gente neurodivergente aqui nas nossas festas, nos nossos grupos, né, e isso já chamava um pouco a atenção, isso se confirmou também nos nossos dados do censo, e eu comecei a pensar em algumas hipóteses, né? A principal delas e até por ouvir um pouco das pessoas que se aproximam da comunidade, parece ser o fato de que o BDSM, de alguma maneira, consegue fornecer uma melhor estrutura de comunicação e de negociação de práticas sexuais, o que parece facilitar a experiência de pessoas neurodivergentes que, de alguma forma, se sentem mais confortáveis em exercer sua sexualidade a partir do momento que elas conseguem ter maior clareza de quais são algumas dessas expectativas, de quais são algumas dessas regras, quais são alguns desses limites, tanto para comunicar talvez melhor os próprios, quanto também para entender um pouco melhor do contexto daquela experiência sexual, o que esperar daquilo, uma vez que a negociação consegue fornecer uma estrutura mínima ali. Parece facilitar e é um dos motivos pelos quais talvez muitas pessoas neurodivergentes estão se interessando por essa comunidade, né? E aí pensar sobre isso me fez pensar que o sexo baunilha, o sexo convencional, né, o que a gente tem tido como o esperado ali socialmente, né, ele realmente é regido por algumas ideias que são um pouquinho problemáticas, que a gente parar para pensar, né. Eu acho que uma dessas ideias é conversar sobre sexo vai cortar o clima, ou vai cortar o tesão, vamos dizer assim, né. Uma outra ideia muito comum também que a gente percebe é na hora a gente vê, na hora a gente sente, né? E aí a gente faz, assim. E, embora isso possa funcionar para muitas pessoas, eu acredito que não funciona para muitas pessoas também. E não só necessariamente pessoas neurodivergentes também. Eu tenho trabalhado alguns desses princípios do BDSM com alguns casos clínicos que não necessariamente fazem parte dessa comunidade, assim, mas eu tenho tido uma boa experiência. Por exemplo, talvez trabalhar também a sexualidade de pessoas que são sobreviventes de abuso sexual. O BDSM talvez forneça alguns princípios que possa ajudar na comunicação de práticas sexuais, tanto para pessoas do mundo baunilha, que não necessariamente têm interesse em práticas fetichistas, né? Mas também pessoas neurodivergentes que podem ou não fazer parte dessa comunidade também. E quais seriam, talvez, alguns desses princípios do BDSM que podem ser trazidos para outras experiências, né? Um dos principais seria a ideia de uma base, né, de segurança, comoção, seguro e consensual, que a gente talvez se acostuma muito a pensar que só é necessário para o BDSM porque lidaria com práticas de maior risco, assim, né? Mas a gente esquece que o sexo baunilha também tem alguns riscos, né? E as pessoas talvez não veem a necessidade de pensar em como minimizar esses riscos também no sexo baunilha, tanto quando a gente pensa em prevenções a ISTs, né? Quanto a gente pensa também em seguranças mínimas ali do espaço, do ambiente, existem tantos acidentes que às vezes podem acontecer também no momento do sexo baunilha, né? E aí essa questão do SSC também fundamenta muito a ideia do consentimento, que eu sinto que é muito falha ainda no sexo baunilha, e talvez com essa ideia de que a gente não pode conversar antecipadamente sobre as nossas práticas, né? A gente acaba percebendo que tem se reproduzido algumas situações muito problemáticas. Uma delas, por exemplo, né? Eu não sei, Oswaldo, se você viu alguma coisa nesse sentido, mas se popularizou por aí a história do murro na costela, né, dentro do sexo baunilha. Então, eu tenho visto muitos relatos aí pela internet, né, de que as pessoas estão no meio de um ato sexual e um dos parceiros ali, do nada, sem consentimento, sem explicar, sem pedir uma permissão, por exemplo, né, infringe ali um murro na costela daquela parceria. Outra coisa que eu tenho visto muito nos filmes, os filmes estão popularizando bastante isso também, assim, principalmente entre casais heterossexuais, né, eu tenho visto que algumas mulheres estão inserindo, por exemplo, práticas anais com os homens, sem pedir o consentimento deles, assim. Então, são algumas coisas que a gente vai percebendo, assim, que talvez o sexo baunilha possa se beneficiar também de alguns desses princípios, porque é tido como, não, mas eu não vou perguntar antes, porque eu vou cortar o clima.
Não, mas eu não vou perguntar antes porque eu vou assustar a pessoa, mas a pessoa acha muito normal, no momento do sexo, simplesmente inserir uma prática que é novidade, que nunca foi conversada, que nunca foi discutida, e pega outra pessoa ali de surpresa, né? Então, acho que esse, por exemplo, é um dos pontos, né? Talvez pensar nessa base do consentimento também, do sexo baunilha, né? Como também, talvez, construir a ideia de que é possível negociar. É algo que, quando eu estou trabalhando muitas vezes com pacientes baunilhas, é muito surpreendente, assim, né? Como que eles talvez não se percebem que isso, não percebem que isso é um direito, né? Eu posso falar para a pessoa o que eu quero, o que eu não quero, né? Mas como assim? Como que eu vou iniciar essa conversa? Como que eu vou falar sobre isso, né? Vem muitas vezes a experiência da vergonha também, de falar sobre a própria sexualidade. As pessoas têm mais vergonha, às vezes, de falar do que de fazer, né? E muitas vezes, talvez, o trabalho clínico, e uma das coisas que eu queria abordar no capítulo, seja justamente instrumentalizar os pacientes, independente se fazem parte dessa comunidade ou não, principalmente, talvez, esses pacientes baunilhas também, de que é possível construir uma identificação de desejos, o que a pessoa quer, o que ela não quer, mesmo dentro das práticas sexuais convencionais, né? Quais são limites rígidos, né? E quais são os limites flexíveis também que ela possui dentro da sua experiência de sexualidade. E aí, como eu citei, né, tem sido uma boa experiência, inclusive com pacientes que são sobreviventes de abuso, porque muitas vezes eles podem querer vivenciar sobre sexualidade, construir também outras experiências de sexualidade, mas tem algumas restrições, tem alguns limites ali, não quer ser tocado em determinada parte do corpo, não quer realizar uma determinada prática sexual, mas não necessariamente querem abrir mão da sua sexualidade como um todo, né? E aí, nesse sentido, é muito sofrido pensar mas como que eu vou falar sobre isso, assim? Eu acredito que o BDSM fornece uma estrutura de negociação, de identificação e de comunicação, talvez com as parcerias, né? Que mesmo que essas pessoas não vão realizar práticas fetichistas, não vão realizar práticas de alto risco, mas que eu acho que esses fundamentos são válidos também mesmo para a sexualidade convencional, né? Então, a ideia do meu capítulo é talvez pensar sobre esses princípios, é pensar em como adaptá-los também, né, para esses contextos de atendimento com o público baunilha, ou também com esse público neurodivergente, que pode ou não ser parte da comunidade, mas parece se beneficiar de alguma forma dessa estrutura que é criada em termos de negociação, consentimento e negociações e cuidados, assim, né? São esses princípios que eu queria talvez trazer para a gente debater no livro. Acho que é um pouquinho sobre isso, Oswaldo, de forma bem resumida. Você vai trazendo uma excelente e grande contribuição que mostra que as pessoas vivem em grupos que se sobrepõem e não são foco de um diagnóstico específico, como se fosse um mundo cheio de diagnósticos. As pessoas se expressam e buscam nichos para suas atuações que estão de acordo com as suas possibilidades, necessidades e reconhecimentos. Você está chamando a atenção da nossa comunidade profissional para que, olha, vamos colocar atenção para algumas coisas importantes aí. Já gostei do que você contou do capítulo, já estou querendo ler para saber como é que é isso. Novamente, eu quero te agradecer, Geise, e logo nós vamos ter mais novidades sobre os livros e como que eles estão aparecendo. Lembrando que os livros devem ser apresentados entre setembro e novembro em vários eventos, iniciando com o congresso da BPMC, que vai ser em Belo Horizonte na primeira semana de setembro. Falamos então. Muito obrigado. Obrigada eu, Oswaldo. Para mim é uma honra grande estar aqui, tá bem? Inclusive, eu queria mencionar que o Impassex foi citado na minha pesquisa do mestrado, né? Quando eu investiguei com os profissionais, assim, o que você já tinha ouvido falar sobre o BDSM, né? Como que você se instrumentalizou para atender esses casos? O Impassex foi uma das instituições que surgiu, assim, das respostas. Então, para mim, é uma grande honra estar aqui fazendo parte disso, porque vocês já têm um trabalho pioneiro aí de muito tempo, justamente em formar profissionais para atender esse tema, né? Então, muito obrigada pelo convite. E aproveitar a dizer que a professora Geise dá aula no nosso curso de Sexologia Aplicada. Sim. Até mais então, gente. Obrigada. Tchau, tchau.